primeiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno e a folha para registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor e uma régua. Eu vou dar um tempo para vocês deixarem esses materiais bem pertinho aí, certo? Mas antes, vamos relembrar a aula passada, que teve como tema Direitos e Responsabilidades no Trânsito. Na aula passada, nós vimos as cores e o que significa o semáforo para veículo. Vamos recordar? Vermelho, então é para o veículo parar, amarelo, atenção, e verde, siga. Vimos também o semáforo para pedestres. Nesse tem um bonequinho que representa um pedestre e tem duas cores. Vamos ver o significado de cada uma? O primeiro é o vermelho e o bonequinho está parado, então significa pare. O segundo é verde e o bonequinho está andando, então significa siga. Aprendemos também sobre as placas de trânsito. Existem as placas de regulamentação que têm por finalidade informar sobre proibições, obrigações ou restrições no uso das vias, das ruas, certo? Também aprendemos sobre as placas de advertência, que indicam aos condutores os perigos que não lhes seja perceptível. Sua mensagem tem caráter de recomendação. E também as placas de indicação, que são placas que existem para indicar ao motorista destinos, lugares, percursos, distâncias e os serviços auxiliares. E assistimos vídeos produzidos pelo Detran Paraná, que ensina isso que a Vivi veio nos falar. Para ter uma boa convivência no trânsito, é preciso ter atitudes corretas e cumprir com suas responsabilidades.
Um bom cidadão respeita regras de trânsito e o direito das outras pessoas para manter uma convivência saudável. Então, as leis, as normas e regulamentos, quando obedecidos, garantem um trânsito seguro para todos. E hoje nós estamos na aula 34 e o tema Direitos e Responsabilidades na Escola. Então pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula 34 História. E o nosso tema, Direitos e Responsabilidades na Escola. Eu vou aguardar você fazer. Vamos lá? E a Vivi veio com uma ideia. Vamos ouvir uma poesia sobre a escola? O texto é de uma educadora desconhecida e foi entregue para Paulo Freire. Antes da gente conhecer quem é Paulo Freire, vamos falar um pouquinho dessa história, porque muitas pessoas conhecem esse texto achando que foi escrito por Paulo Freire. Porém, seus filhos falam que esse texto foi escrito por uma educadora, uma professora, que estava assistindo uma palestra dele. Com base no que ela ouvia, ela foi escrevendo o texto, utilizando as frases e ideias dele. No final da palestra, ela aproximou-se dele, entregou o papel e nem se identificou. Ele nunca publicou esse texto em nenhum dos seus livros, tem somente no site. Embora suas ideias sobre a escola tenham sido captadas pela autora e traduzidas num texto tão lindo e significativo. Mas vamos conhecer quem foi Paulo Freire?
Ele foi um educador e um filósofo brasileiro. Ele é considerado um dos pensadores mais notáveis. É também o patrono da educação brasileira. Na tela nós temos duas fotos dele, uma de 1963, ele bem mais jovem, e outra de 1977. E o desenho é um painel que fica no Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, São Paulo, certo? Infelizmente ele já faleceu, mas ele deixou várias ideias e ele é um símbolo, um exemplo, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Ele é considerado um dos maiores educadores, certo? Mas vamos ler o texto? Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente. O coordenador é gente. O professor é gente. O aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Então essa poesia fala de uma escola para todos. Fala da escola não somente como lugar que você vai aprender, mas um lugar que deve ser alegre, um lugar de se fazer amigos, encontrar pessoas e compreender a importância do respeito. Um lugar onde se busca um mundo bem melhor. E vamos fazer uma atividade de labirinto. Vamos lá? Vamos ler o que cada criança contou sobre a escola onde estuda e a respeito das saudades que sente dela. Na sequência, vamos ajudá-las a ir para as respectivas escolas. Então, ali a primeira criança. Oi, eu sou a Clara. Sinto saudades dos encontros com os amigos e professores. Minha escola é linda. Ela é pintada de azul e tem uma balança. Vamos ver a segunda. Eu sou a Sofia. Minha escola é muito legal. Eu sinto saudades de brincar lá na parte de fora, porque tem uma árvore enorme e muita grama. E o terceiro. Meu nome é Lucas. Eu adoro ler e sinto falta de emprestar livros na biblioteca da escola. Minha escola é grande, tem 2 andares. E agora você vai fazer o caminho para descobrir onde é a escola de cada um. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, conseguiu descobrir, achar no labirinto a escola de cada um dos estudantes? Então agora eu vou ler de novo e daí eu vou mostrar qual é a escola deles, para ver se você fez corretamente. Primeiro, oi, eu sou a Clara. Sinto saudades dos encontros com os amigos e professores. Minha escola é linda. Ela é pintada de azul e tem uma balança. E daí, conseguiu descobrir? Essa tá fácil. Então, da Clara é a escola azul aqui do meio. Acertou aí? Beleza. Vamos ver o outro? A segunda. Eu sou a Sofia. Minha escola é muito legal. Eu sinto saudades de brincar lá na parte de fora, porque tem uma árvore enorme e muita grama. E daí? Conseguiu descobrir qual é a escola da Sofia? Fazendo o caminho até passa por outra escola. Mas a gente tem que guardar que ela falou que tem uma árvore enorme e muita grama. Então a escola da Sofia é a escola rosa, certo? Vamos para o último? Meu nome é Lucas. Eu adoro ler e sinto falta de emprestar livros na biblioteca da escola. Minha escola é grande, tem 2 andares. Essa também tá fácil, né? A escola do Lucas é grande e tem 2 andares. Essa daqui, laranja, certo? Vamos continuar nossa aula? Olha o recadinho da Vivi. Vamos recordar? Direitos são ações que devemos exigir do governo e das outras pessoas. Responsabilidade é o que temos obrigação de fazer. Então, direito é uma ação que temos que receber, tanto do governo, de outras pessoas ou até de instituições, como as escolas públicas, certo? Já a responsabilidade é uma obrigação. Você, enquanto estudante, faz parte da comunidade escolar e também tem direitos e responsabilidades. Então agora nós vamos ver os direitos que devem ser garantidos na escola. Vamos lá? Ter uma escola para estudar e poder assistir aulas. Nesse momento, nem todos estão indo até a escola, mas as aulas estão acontecendo diariamente, até por meio das videoaulas. Vamos para o próximo? Ser respeitado e valorizado no ambiente escolar. Isso vale para os estudantes e também para os profissionais que trabalham na escola. Receber atividades para realizar. Então, agora, nesse momento, através das videoaulas e das atividades que estão sendo entregues nas escolas. Direito respeitado. A outra, ter material escolar.
É claro, o material é bem importante, até para realizar suas atividades. Ter um espaço para estudar. Quando a professora Viviane fala lá no início da aula para arrumar um lugar confortável, adequado, isso vai ajudar você a prestar atenção nas aulas e fazer as atividades com mais capricho. Ter alimentação escolar. A alimentação é um direito para as crianças que estudam em escolas públicas. Brincar com os colegas. Também fazemos isso na escola, né? Porém, tem uma coisa, não pode brincar na hora de fazer a lição. Ser atendido por profissionais da educação. Os professores, os funcionários da escola estão lá para ajudar você, estudante, certo? Já falamos dos direitos que temos na escola e agora vamos falar das responsabilidades que os estudantes devem ter. Participar das atividades de lazer, culturais e esportivas. Lazer, cultura e praticar esportes são direitos humanos, e a escola proporciona isso para os estudantes, certo? Ter cuidado com os materiais escolares. Aqui eu vou lembrar de uma frase da minha mãe, que ela sempre dizia: quem cuida tem. Então, cuide das suas coisas para você ter os materiais para se sair bem nas lições, certo? Cumprir o horário. Chegar atrasado não é legal. Quando você chega atrasado, você perde uma parte da aula. E isso, como eu disse, não é legal. Realizar os trabalhos e atividades. Sempre fazer suas lições. Quando você faz suas lições, você aprende mais. Escutar com atenção o que as pessoas dizem. Quando eu escuto, eu aprendo e posso responder melhor, fazendo as atividades com mais atenção. Procurar ter um bom empenho. Ou seja, não faça de qualquer jeito. Tente sempre fazer o seu melhor. Zelar pelo bem público. Ou seja, colaborar para que a escola esteja sempre limpa e organizada. Respeitar todas as pessoas. A gente já viu até nas aulas. O respeito é um direito, mas respeitar é uma responsabilidade de cada pessoa, certo? E olha que recado importante que a Vivi veio nos falar. A responsabilidade do estudante é adquirir conhecimentos e experiências para que possa decidir que caminho deseja seguir no seu futuro. E olhe mais um recadinho. Quais são os seus direitos e responsabilidades em cada ambiente escolar? Então, nós vamos ver direitos e responsabilidades em diferentes espaços escolares. Se a gente pensar numa escola, tem vários espaços. Eu escolhi alguns aqui para a gente falar sobre direitos e responsabilidades. Vamos lá? A sala de aula, ou a classe escolar, é um local em uma escola onde os alunos, os estudantes, aprendem lições ensinadas pelo professor, pela professora. Nesse espaço, nós temos os seguintes direitos: ter uma sala de aula organizada e limpa, que ela seja um ambiente aconchegante e estimulante para a concentração e ativar a criatividade. Vimos o direito, agora vamos ver a responsabilidade. Aqui tem tudo a ver com você. O que eu vou falar aqui, você tem que fazer. É uma responsabilidade sua. Vamos lá?
comparecer regularmente às aulas e realizar as atividades propostas, zelar pelo bem público. Então, é responsabilidade sua ir sempre para a escola. Ah, eu estou assistindo a aula em casa, professora. Então, é responsabilidade assistir todas as aulas. Não é, um dia eu assisto, outro não. Tem que assistir todos os dias, certo? E olha lá, realizar as atividades propostas também é uma responsabilidade sua. Não adianta ir para a escola ou assistir às aulas e não fazer as atividades. E o que a professora falou, do zelar pelo bem público, para ser um lugar organizado e limpo, certo? Vamos para outra parte da escola, a biblioteca. Biblioteca é um local em que são guardados livros, documentos, vídeos e demais publicações para o público, estudar, ler, consultar obras e até emprestar para levar para casa. Na biblioteca nós temos os seguintes direitos: utilizar, ler e emprestar os livros da biblioteca escolar, escutar histórias e ler livros infantos juvenis. Então, esse é um direito, a gente poder utilizar a biblioteca, emprestar os livros, certo? E se tiver alguma contação de história, também dá para ver, certo? E quais são as suas responsabilidades nesse ambiente? Entregar nas condições em que recebeu o livro que emprestou. Zelar pelo bem público. Então, tudo que a gente empresta, a gente tem que devolver. A mesma coisa na biblioteca. Do jeito que eu peguei o livro, eu tenho que devolver. E esse aqui vai aparecer várias vezes. O zelar pelo bem público. É um outro local que tem que ser organizado e limpo. E você pode ajudar nisso. Outro lugar, quadra coberta, ou também chamada de quadra esportiva ou campo desportivo. É uma área demarcada e preparada para a realização de práticas esportivas. Nesse espaço, nós temos os seguintes direitos: fazer atividades esportivas e utilizar esse espaço para os momentos de lazer. Nas escolas, além das atividades esportivas da aula de educação física, esse espaço é utilizado também para o recreio. E quais são as responsabilidades? Colaborar com a limpeza e organização, ou seja, zelar pelo bem público. Brincar, tomando cuidado consigo e com os colegas para que não ocorram acidentes, certo? Então é um espaço que vamos utilizar para correr, para brincar, para praticar esportes. Só que eu tenho que ter um cuidado comigo e com as outras pessoas. Vamos brincar de faço ou não faço? Quando for faço, é a plaquinha do sim. Quando for não faço, é só dizer não. E o tema é seu comportamento no ambiente escolar. Mas antes da gente começar, eu quero que você registre. Vai escrever isso que está ali. Faço ou não faço? E colocar do número 1 ao número 10. Eu vou aguardar você fazer para depois explicar como que a gente vai fazer essa atividade.
Então, vamos lá. Por que você escreveu do 1 ao 10? Porque vai ter 10 perguntas, certo? Em todas as imagens vai aparecer o sim e o não. Eu vou fazer a pergunta e você vai escrever sim ou não aí no seu caderno. Para quem quiser fazer mais rápido, dá para escrever só o S de sim ou o N de não. Também está valendo, certo? Então, pense. A professora vai fazer a pergunta e você vai pensar se você faz ou não faz. Vamos lá? 1. Quando estou na escola, costumo cumprimentar colegas, professores e funcionários. Então, se você faz isso, você escreve lá no número 1, sim, que aparece aqui, ó, com a Vivi de plaquinha verde. Se você não faz isso, você vai escrever não, que aparece ali a Vivi falando, certo? Lá no número 1. Você, como eu falei, pode fazer só o S de sim ou o N de não. Já escreveu aí no número 1 se você faz ou não faz, se você cumprimenta as pessoas ou não? Vamos para o número 2. 2. Na escola, eu agradeço sempre que recebo ajuda. Esse é um costume que eu tenho. E daí, quando você recebe uma ajuda, você diz obrigado? Se for sim, coloca lá no número 2 o S ou escreve sim. Se for não, coloca lá no número 2 o N ou escreve não. Já fez aí? Vamos para o próximo? 3. Sou respeitoso durante as aulas e nos momentos de intervalo. E daí? Me conte, você respeita? Na hora da aula, a professora falando os colegas nos momentos de intervalo? Se for sim, escreve lá no número 3, S ou sim. Se for não, N ou não. Escreve lá. Já escreveu? Vamos para a pergunta número 4? Converso com todos os meus colegas, porém, na hora de fazer as atividades escolares, fico concentrado. Ou seja, conversar todo mundo gosta, né? Mas tem momentos para isso. Tem horas que a gente vai conversar e na hora da atividade tem que prestar atenção na atividade. Então, se você faz isso, lá no número 4, escreva sim ou, se você não faz, não. Vamos para a próxima pergunta? 5. Sou amigável e prestativo com meus colegas e com os funcionários da escola. E daí? Você é amigo dos colegas? Você é amigo dos funcionários? Você tenta ajudar? Se você faz isso, lá no número 5, escreva sim. Se você não faz, escreva não. E daí, já escreveu? Terminou? Vamos para o 6. 6. Participo de todas as atividades propostas pelos meus professores. E você participa das atividades ou tem coisa que você não quer fazer? Se você participa, lá no número 6, sim. E se não participa, lá no número 6, não. Escreveu? Vamos para o número 7. Procuro deixar o ambiente escolar organizado e sem lixo no chão. Ou seja, zelar pelo bem público. Você faz isso? Então, lá no número 7, escreva sim. Se não faz, escreva não. Vamos para o número 8. Para evitar acidentes nos corredores da escola, eu ando ao invés de correr. Apesar de ter o nome corredor, é um lugar que não é legal para correr, não. Pode acontecer acidentes. Se você faz isso, lá no número 8, escreva sim. Você não corre no corredor. Se você não faz, está correndo, escreva não lá no número 8. Já escreveu? Vamos para o número 9. Sou pontual, não chego atrasado nas aulas.
E daí, mesmo você assistindo aulas, você está ali no horário assistindo ou pega a aula já começando? Se for pontual, assiste desde o começo ou vai para a escola sem estar atrasado? Sim. Caso contrário, não. Escrevam lá no número 9. E vamos para a última pergunta. 10. Não esqueço meus materiais escolares em casa. Você que está em casa, não perde seus materiais. Se você faz isso, escreve no 10 sim, e se não faz, não. Pronto? Escreveu? Agora que terminamos nossas 10 perguntas, você vai contar quantas vezes você marcou sim. Conta lá! E daí, já contou? Agora vamos ver como foi a sua pontuação. Quantas vezes você marcou sim? Se você marcou de 1 a 2 vezes, a Vivi ficou tristinha. Você precisa melhorar muito. Se você marcou de 3 a 4, ainda não está legal. A Vivi ficou pensativa, pensando que dava para melhorar um pouquinho mais. Se você marcou 5 a 7, ou seja, 5, 6 ou 7, a Vivi ficou mais feliz. Se você marcou de 8 a 10, ou seja, 8, 9 ou 10, você deixou a Vivi radiante de felicidade. Parabéns! E a Vivi veio com um recadinho. Vamos fazer uma atividade com os direitos e responsabilidades dos estudantes? Você vai desenhar ou escrever no seu caderno. O que você aprendeu sobre os direitos dos estudantes e o que aprendeu sobre responsabilidades dos estudantes? Pode fazer esse quadro ali com o lápis de escrever e a régua. Eu vou aguardar você fazer.
aí, já fez o seu desenho ou escreveu sobre a aula de hoje? Porque na aula de hoje nós só falamos de direitos e responsabilidades na escola, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!